sim. Então, vamos ver. Eu já coloquei aqui no Instagram, que eu acho que estragou ali, ó. Nossa. Deu aquela mesma situação, cara. É isso aí. Tá vendo? Eu já vou aproveitar e começar aqui na câmera também. Pra falar a verdade, eu... Solta nos WhatsApp lá. Ai, não consigo fazer isso agora. No teu celular? Pega o celular da loja. Não, manda pro... É que daí eu não consigo copiar com o... Clica com o botão direito do mouse ali na tela da transmissão do... Mas eu tenho que estar com o ligado aqui, entendeu? Como é que eu vou passar esse link pra mim? Ah. Mas conecta o WhatsApp aí na segunda tela. Teu? Não tá aparecendo lá? Vai que aparece, né? Vai que vaza. Aqui manda os nudes, fica onde? É, Você tem Insta lá do... Não tem como adicionar alguém aqui no Insta para transmitir nas duas plataformas? Na tua? Então, eu não faço ideia como. Mas é que eu tô bloqueado do mesmo jeito, então. O Bruno tá gancheado. Eu tô de castigo. Ô, brother, eu não vou fazer abertura até você me dizer que tá ok, hein? Parado aí. Coitado, a voz da consciência hoje vai sofrer. Hoje, para você que tá aí, né? Guerreiro, vai começar a assistir a nossa live aí. Nem que seja mais tarde ou mais pra frente. Já tem 5 caboclos. Aí, ó, no Face? É. Então, vamos agradecer o pessoal do Facebook, que está online, vendo a live da Airsoft hoje com novidades. Novidades? Então, Braulio, na hora que você disser que dá, deu. Hã? Ninguém vai falar isso hoje. Peraí. Não, vamos começar então. Daí o pessoal vem depois. É pronto. Então... E aí, amiguinho do Airsoft! Boa tarde! Hoje é sábado, dia 15 de junho de 2019. Vamos datar o vídeo. Boa! Hoje, mais uma live do Airsoft Tech com História, contando com a presença aqui do Bruno, nosso colega lá do Almanac Militar. Bruno, fala um pouquinho aí do teu canal. Bom, sou o Bruno, sou historiador militar. Eu tenho o canal do Almanac Militar. Até agradeço a Airsoft Tech por essa parceria. O canal do Almanac ele tem por objetivo difundir um pouquinho a história militar pelos meios digitais. Então, estamos aí desde 2012, faz um tempinho aí que estamos na estrada já. Legal. Peço até desculpa pelo pessoal do Almanac, né? A live não está acontecendo pela nossa página. A brincadeira do Rubão é séria, né? Nós estamos com um gancho devido às políticas do Facebook de transmissão, então, próxima semana ainda estaremos offline. Brincar com esse povo aí dos algoritmos destruidores é complicado. Complicado. É. Mas então, pessoal, hoje, qual é o tema da nossa live do Airsoft Tech com História? PMCs, mercenários? O que é um PMC? Para quem mora em Curitiba, acho que é a prefeitura, né? Prefeitura Municipal de Curitiba. Né? Não é. PMC hoje é um termo que se usa como Private Military Companies, ou Contractors. Contractors, né? Isso mesmo. Mas, cara, os caras lutam por grana. Isso não é ser mercenário? Olha, definição do dicionário é muito simples, cara. Hoje, estabelecendo aí o padrãozinho na nossa linha histórica do que nós iríamos falar aqui, a primeira coisa que você faz é sair lendo, vendo vídeo, aquela coisa toda, mas o pessoal esquece que às vezes o estudo de palavras é importante. Cara, mercenário no dicionário é aquele que ganha dinheiro para fazer alguma coisa. E hoje, inclusive, não é incomum você encontrar esse termo mercenário para qualquer função. O fulano é mercenário, me trocou por dinheiro. Não é assim que as coisas acontecem. Eu acho que, para essa história, eu acho que pode se encaixar bem essa palavra, polêmica. Pois aliás, quando a gente está falando aqui em documentários, eu acho que podemos citar já no nível, podemos depois. Já. Tem 2 documentários no YouTube, infelizmente só em inglês, né? Exatamente. Que eles são documentários de 1 hora e pouco, mais ou menos, cada um. É o Shadow Company e o Guns for Hire, né? Tá escrito a gente pode deixar no link da descrição. Isso, colocamos depois ali no link da descrição. São considerados os 2 melhores documentários que falam sobre isso, sobre mercenários e PMCs. Exatamente. Agora, nesses documentários, eles meio que falam assim, não, PMC é mercenário. É mercenário. Só que, por exemplo, para essas empresas globais venderem o peixe, mercenário parece
É um termo pesado. pesado. Porque, historicamente, tem Pejorativo, uma, quase. exatamente, tem uma carga histórica pesada em cima disso. E, então, aí eles criaram um termo que seria assim: nós somos vendedores de segurança militar, nós somos vendedores de soluções militares para o seu problema. Parece até o logo do Esquadrão Classe A. Exatamente. Você tem problemas que eram mercenários. Exatamente. Boa. Não, interessante é que, sim, não há problema nenhum de você contratar, por exemplo, na sua vida, no seu dia a dia, uma empresa de segurança para sua casa, para sua empresa, aquela coisa toda, né? E não há problema nenhum se esses caras fizeram o serviço deles pegando o bandido, entregando para a polícia, ou até tendo ali uma questão de, sei lá, mobilizar o cara, dar uma espancada, uma porrada. É o que mais acontece no mundo. Matar um mosquito na cara dele. Exatamente. Agora, no meio militar, isso surpreende, eu acho que mais pelas questões legais que envolveram aí pós-Segunda Guerra do que necessariamente a função, porque ela é mais antiga do que a própria existência da guerra em si, né? E só um detalhezinho, Bruno, na abertura eu passei meio rapidão ali, guardem o gancho, a gente está falando PVC, mas nós estamos na Airsoft Tech, hoje é um dia muito especial para a Airsoft Tech, dentro da história da Airsoft Tech, porque nós começamos diversos projetos aí em 2019, entre um deles era o nosso novo site, e hoje nosso novo site entra online para todos vocês. Boa. Se você acessar agora lá o www.airsofttech.com.br, ainda vai ter uma mensaginha lá: esta loja está fechada. Por quê? Nós estamos lá embaixo agora. Neste momento, o José está lá terminando de upar as últimas promoções. Nós vamos ter uma aba inteira lá só de promoções. Vai ter o banner rotativo lá. Acho que a tela está meio pequena para ver lá, né, Braulio? Aqui, né? Mas tudo bem. Está aqui atrás na TV, aqui atrás na TV, aqui assim. Opa, meu Night Vision aqui, quase me atrapalhou aqui. Aí vai ter um banner rotativo lá, com você clicando vai aparecer direto a página das promoções, ou ali no cabeçalho inicial vai ter lá a última linha, vai ser promoções. Então são promoções de lançamento do novo site, elas vão durar por uma semana. Claro, a gente sempre vai colocar promoções lá, mas essa é super, vocês vão ver, gente, é super promoção mesmo. Ó, o José está subindo aqui, E daí, José? Quase está no ar o site. Boa. Então, ó, até o final dessa live aqui, o site vai estar no ar. E, galera, esperem. Olha, tem AEG a preço de custo, equipamento a preço de custo, suprimento a preço de custo. Cara, é um presente da Airsoft Tech para vocês nessa nova cara, nesse novo projeto. Então, a gente já vai pedir aqui também, você que está aí vendo a nossa live no Instagram, no Facebook está aqui, né? Facebook está aqui também está no Facebook. Então, vocês corram lá no nosso canalzinho do YouTube também, canal do YouTube do Almanac Militar, Airsoft Tech, _CWB, espaço CWB lá no YouTube, porque nós estamos, além dos projetos de live, a gente vai continuar com novos projetos de vídeo aqui, né? Com muito conteúdo histórico, a intenção é ampliar. Exatamente. Trazer materiais talvez um pouco mais intensos, já que o YouTube é uma plataforma que nos permite melhor fazer isso, talvez com alguma edição melhor, etc. E acredito que a Airsoft Tech está fazendo não só como loja, mas também incrementando o quesito do Hammer Soft, trazendo o conteúdo à história, vai fundamentar muito aquele jogador que deseja ter uma imersão maior, ter um contato maior com esse universo. Já aproveitando o gancho, eu vi que vocês vão colocar no site ali livro, filme, aquela coisa toda desse universo. A aba de games, também tem uma aba de games lá. A aba de games e filmes ainda não está alimentada, tá? Mas a aba de livros já tem bastante livro. E tudo que tiver nessa categoria, nessa aba aí, é sempre com a temática militar. Nós não vamos colocar lá livros genéricos. Assim. Então, é sempre com temática militar. A gente não conseguiu colocar muita coisa lá. Tem bastante livro, mas a gente não conseguiu encher muito lá, porque nós precisávamos entrar em contato com os distribuidores de livro, de filme, e é um trâmite que demora, os caras até aprovarem nosso cadastro, porque os caras, esses caras querem vender livro lá, né? Exatamente. Porque, como loja, obviamente, nós queremos o apoio de vocês, nos ajudando a comprando, dando like nos nossos vídeos, exatamente, compartilhando essa live, nos ajuda bastante. Mas, em contrapartida, a gente quer trazer alguma coisa diferente para vocês do que a gente já tem hoje no cenário do Airsoft. Né? Eu acho que a
a graça do Airsoft é justamente você ter a oportunidade de ser aquilo que você não é no dia a dia, você brincar, se divertir, ter os amigos, etc. Mas tem sempre aquele pitaco histórico, sabe? Aquele patch daquela companhia, daquele grupo, daquele momento, um loadout, um perfil representando uma cena e etc. Isso é fundamental. Eu acho que a leitura, o vídeo, o filme, tudo isso serve para complementar. No meu caso, como professor de história, nada mais é do que uma oportunidade, uma ferramenta educativa, didática, né? Isso, para uma sala de aula, seria maravilhoso. E a sala de aula da Airsoft Tech é sensacional. Vai vir aqui pessoalmente conhecer a bibliotequinha, quem é de Curitiba, passar aqui conhecer a videoteca que está se formando, a própria biblioteca que está se formando, você adquirir livros. Eu vi alguns ali que eu já estou com vontade de sair hoje. Não vou falar isso, minha mulher deve estar assistindo e aí eu vou ter problemas em casa. Que nada, o Brunão vai sair carregado. Compra todos os livros aqui possíveis. Mas, então, essa é a nossa ideia, nosso projeto, que ele veio crescendo. Está crescendo, está né, caminhando. Com a história. Nós vamos ter lá live não, nós vamos colocar vídeos de review de armas, que nós já fazíamos, né? Mas aí tem o TT Dicas agora, que vai ser justamente sobre dicas de filme, de livro, jogos, e jogos de Airsoft, não só. Vamos ter também gameplay de jogos de Airsoft e gameplay de jogos com temática militar no PC e videogames, entendeu? Sensacional. Então, coloque aí nos comentários da live de você, da live aí, o que vocês gostariam de ver, se o conteúdo... Poxa, mas esse troço não tem nada a ver com Airsoft. Coloquem lá, não tem problema, vamos ver lá. Mas nos ajudem, né? Ó, para uma próxima TT com História, qual é o assunto histórico? Quando nós fizemos essa enquete outra vez, o pessoal pediu massivamente Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Mas é um trecho bacana, né? Vamos dizer bacana, assim, porque não que a gente esteja aqui fazendo apologia à guerra, não, tá? Não, mas é o nicho da história, eu acho que tem um maior público. A parte mais histórias bacanas. Mas tem bastante coisa aí que rolou debaixo dessa ponte da humanidade, exatamente, né? Balcãs, Oriente Médio. A própria Guerra do Golfo, a primeira Guerra do Golfo. Um troço que daria bacana de falar é a Guerra dos Malvinas, aqui no quintal, com certeza, né? Guerra do Paraguai, cara. Olha, quanto mais próximo do Brasil e quanto mais distante você vai, mais preconceito você tem do público. Eu não sei porquê. Isso seria interessante, talvez, inclusive, você mencionar. Por que o pessoal, ao citar, por exemplo, eventos históricos nacionais, o pessoal tem aquele... Né? Já que não tem importância. Exatamente, parece que tudo que é de fora é mais glamorizado. Na verdade, tem algumas... eu tenho alguns pitacos, algumas razões, mas eu acho que seria legal você colocar esse ponto aí. Por exemplo, no Brasil, o que você lembra? O ápice, FEB, né? FEB. E não está errado, pelo contrário, eu acho que é um ponto que nós devemos partir. Mas, se voltarmos Paraguai, a participação nossa em Suez, por exemplo, a participação recente nossa no Haiti seria algo fundamental. Eu acho que é algo que deveria ser enaltecido com um pouquinho mais de valor do que ele realmente ainda tem por nós. Né? A Segunda Guerra é predominante, mas assuntos como nós insistimos, eu acho que das lives que fizemos anteriores, assim, aquela que me marcou mais, a Guerra da Coreia, eu acho que é legal, porque é um assunto pouco debatido, pouco conhecido. Tem no YouTube? Tá, no canal do YouTube da Airsoft Tech. Nós vamos tentar deixar os links todos disponíveis a posteriori disso. E hoje falar do PMC, ou do universo do PMC, é algo que difere também, porque você tem um universo de filmes, você tem um universo de jogos. Acredito que o próprio lançamento novo o novo Call vai puxar um pouco dessa linha. O Call of Duty dá a impressão que, porque tem até uma fala do Price no final do trailer que fala, nós nos sujamos para que vocês se mantenham limpos. Exatamente, então, é bem essa pegada, sei lá, Special Force, meio obscure, meio Black Ops, meio qualquer coisa que no universo do Airsoft nós tentamos representar jogando as bolinhas dos amiguinhos. E então, para a gente voltar para a história, eu estou aqui, ó. Hoje, geralmente, quando a gente faz live aqui, eu acabo dando preferência para o Facebook. Aqui o Instagram está pertinho, eu estou assim, quase aqui, olhando o olho para o lado aqui. Severo. Estou de Severo aqui. Mas, ó, então, a gente já vai voltar para o assunto, mas como o Bruno falou de história do Brasil na guerra, eu até comentei com ele que a gente estava assim de aderir a uma campanha, ou criar essa campanha, porque ela começou como uma brincadeira no grupo Battlefield, do jogo Battlefield no Facebook, né? Sim. Do porquê que o Brasil nunca é representado num jogo de Segunda Guerra.
né? E o Brasil tem uma história bacana, reconhecida lá fora, né? Com certeza. Com certeza. Da Segunda Guerra. E o pessoal está querendo criar uma petição para a empresa desenvolvedora colocar o Brasil em alguma campanha. E empresas grandes, né? Porque nós temos, assim, as skins do antigo 1942, tem mod, mas um jogo focado. Um jogo que eu tive esperança de aparecer foi no antigo Medal of Honor, uma expansão do, acho que é Breakthrough, ou uma coisa assim, parecia que era uma missão, uma campanha na Itália, me apareceu o início da missão Monte Cassino, e aí eu falei, é agora, não foi. Eu também, nessa época, eu pensei, agora não foi. Mas então, o que vocês acham disso? De repente a gente começar uma petição, né? Hoje tem as ferramentas do Google, e a gente tentar, quem sabe, faça um jogo aí, World War II Allies, né? Com certeza. Aí coloca lá o Brasil e tal. Pensem aí, coloquem aí no comentário o que vocês acham. E voltando para o PMC agora. Bora lá. Então, PMC, pela definição, por mais que mercenário, os caras queiram vender bonito peixe, que eles são vendedores de soluções militares, eles são, na sua essência, mercenários. A base do PMC nasce do desejo militar de você ter uma valorização, né? Então, nos vídeos que você mesmo citou, tem um vídeo interessante para o pessoal que tem pouco contato com o inglês do canal Hoje no Mundo Militar, tem um vídeo curto lá de 8, 9 minutos, falando um pouquinho desse universo do PMC. É unânime na discussão, né? O militar, ele entra para esse universo a partir do momento em que ele não se sente valorizado financeiramente pela arma que ele serve. Então, você tem americanos, você tem canadenses, você tem neozelandeses, você tem brasileiros, você tem poloneses, todos eles deixando as respectivas armas e entrando para esse universo em busca, primeiro, de um melhor soldo, obviamente, e de uma situação em que ele tenha menos estresse, né? Você pega um americano, por exemplo, que tem um padrão de operacional muito maior, você trabalhando nesse universo, você ganha mais, atuando menos, tendo mais tempo fora desse universo, que deve ser um tanto quanto estressante do combate real. Mas e mesmo nas armas americanas, onde os soldados, teoricamente, recebem mais, sempre rola aquele lance, nossa, quantas vezes você se arriscou pelo seu país? Exatamente. E você não tem nada disso, você não tem um negócio e tal. E o americano não recebe tão mais assim, né? Claro, guardado as proporções de país e qualidade, né? Você pegar um salário médio de um soldado americano é de 2.200 a 2.300 dólares. Claro que tem uns acréscimos, tem umas situações extras, muito melhor a questão do fornecimento de equipamento, etc. Mas, falando por um país como os Estados Unidos, de uma média salarial e de salário mínimo dos caras de 1.700, 1.800 dólares, não é algo assim extraordinário. Mas, Bruno, PMC, então, isso é uma coisa... A gente começou a ouvir falar bastante ali, idos de 93, 94, com Iraque, né? A gente ficou conhecendo... O engraçado... Né? Depois dos 11 de setembro daquela... Isso. 11 de setembro também, né? Mas a gente ouve falar muito em Blackwater, né? Eu acho que é a empresa mais famosa. Mas é engraçado que se você assistir esses documentários, você vai ver que Blackwater acho que nem é citado, cara. Exatamente. Tá? Porque tem um calhamaço de empresas, tudo com umas siglas bonitas lá e tal, né? A gente vai falar depois disso aí. Exatamente. Mas, cara, isso não é o mercenário, a pessoa paga para lutar uma guerra por você, não é um advento moderno, né? Não, se você voltar para a história, grupos mercenários, né, ou PMCs, eles existem desde a antiguidade, né? Na formação dos primeiros exércitos, com a formação dos primeiros países, você tem grupos que se vendem por aquele lado que paga mais para ações que normalmente um governante não quer conectar a sua participação real, então deixar pública a sua ação, né? Então, o seu exército ser conhecido por alguma ação ou por alguma outra colocação que seja negativa, de cunho negativo, você vai lá e contrata grupos que são muito famosos. Então, no Império Romano era muito comum você ter tropas de elite, por exemplo, os pretorianos, você tinha, então, aquela marca de ser uma guarda de elite imperial ali, mas que, em muitos casos, os próprios soldados pretorianos, ao sair ou se desconectar da ativa, vamos chamar assim, atuavam como mercenários, ou individualmente, ou em grupos, claro que não um conceito moderno de empresa, mas com o mesmo princípio. Pagavam, cumpriam a missão. E que geralmente não era muito glamorizado, né? Hoje, você sente o PMC, nossa, você entra nos debates aí pela internet afora, o pessoal acha que é filme de ação 24 horas por dia, né? Mas basicamente é a segurança pessoal de alguém, basicamente a segurança de um local, ou de alguma
situação de inteligência ali, nada muito glamorizado. E o lado negativo, né? A eliminação de algum alvo, assassinato de alguma figura muito famosa, etc., que quer meio que desvincular daquela personalidade real, então você contrata os caras e necessariamente eles fazem o serviço desde os tempos romanos. Grécia, né, você tem os espartanos praticando isso, os cartagineses, avança pela história. Você Celtas, tem... né? Celtas, exatamente. Né? Vendiam muito, né? Exatamente. Celtas vendiam muito serviço de armas. Os próprios vikings, né? Muito se tem falado dos vikings devido à série, etc., mas os vikings eles não eram tão organizados quanto você imagina, né? Pela ideia de construção de uma nação. Se preparando pelas pedras. Viking era bandido, pô! Exatamente. Viking não era herói, cara. Viking invadia a casa dos caras lá, tacava fogo, estuprava a mulher e roubava tudo. Para vender para bandido, cara. Exatamente. Nada como desviando das pedras. Como o seriado mostra, né? Aí você vem um pouquinho mais para frente, você tem aí o processo de independência aqui das Américas, né? Você tem a América Latina e a América Anglo-Saxônica, toda ela em processo de independência, começou basicamente por mercenários, né? O primeiro país independente, Estados Unidos, ele teve que ser construído às pressas. Você tem um exército sendo construído às pressas para lutar com a maior potência mundial, e basicamente você tem grupos mercenários entrando nessa história, grupos franceses, holandeses, espanhóis, para apoiar os colonos, mas não porque eles tinham um ideal, né? Que é algo que ficou forte nos vídeos, né? O PMC ele não tem um ideal, né? Não, o ideal dele é cumprir o contrato. É o contrato, né? E detalhe que nos vídeos até falam que, por exemplo, um soldado, por exemplo, ele chega lá e o couro está comendo, bomba explodindo, não é aquela maravilha que ele achou que ia ser, aquele passeio no parque, e o grau de desistência, de fuga, de deserção é tendendo a zero, né? Agora, nos contractor, ele chega a 30% mais ou menos. O que é elevadíssimo, né? Porque o cara, ele fala, pô, eu tô aqui para ganhar dinheiro, mas agora tá chovendo bomba aqui, eu vou embora, vou cancelar meu contrato e vou embora. E a questão do cancelamento de contrato é algo muito mais viável para ele, muito mais rápido do que, por exemplo, você desejar ali cancelar a tua net em casa. Então, é muito mais rápido, muito mais fácil você se livrar do problema e partir para a próxima. E detalhe, hoje você tem praticamente todo o jogo geopolítico aí acontecendo com esse novo conceito de guerra, com esse pessoal atuando nesse universo do PMC, né? Hoje você tem PMC em todos os continentes, não significa que são empresas desses continentes, mas a atuação hoje está generalizada, porque a guerra ela vem mudando. Então, você imaginar PMC lutando numa guerra regular, aquela de exército versus exército, é algo já um pouquinho diferente, é difícil e te leva a entender mais a cara de mercenário. Agora, hoje a guerra está tão irregular que hoje o PMC perde essa essência de mercenário e acaba meio que se vinculando ao exército tradicional em várias ações. Cumprindo ações que o exército não quer cumprir, ou que a burocracia talvez exija muita coisa, né? Ou que demanda muito, assim, um desperdício de força. Então, é muito comum você ter PMC fazendo segurança de alguém, enquanto o exército faz algo mais complexo do que necessariamente disponibilizar a parte do próprio exército para fazer esse trabalho de segurança, por exemplo. Dentro da parte de honra que você falou ali, do cara ser leal, né? Exato. Qualquer coisa. Muita coisa também, eu acho que é ligada a mercenários que não são tão reais assim, né? Porque se criou uma aura dizendo que mercenário é um matador, é o cara que assassino, vai destruir a cidade e tal. E você vê pelo contrário, houve algumas ações de mercenários que, quando o governo não podia atuar oficialmente resolvendo o problema, os mercenários foram e libertaram cidades, vilas, impedindo genocídios, né? A Síria é o caso, eu acho que mais claro, né? Você tem ali, eu acho que a maior reunião de mercenários, ou PMCs, né, do mundo atualmente. Então você tem a Wagner Group lá da Rússia, você tem, não vou citar o nome da nova empresa, antiga Blackwater, para não estragar o contexto, mas você tem as demais empresas atuando todas ali na Síria, cada uma atuando na manipulação como quer, como deseja, mas em muitos casos você tem vídeos assim, em YouTube ou em canais focados em, como eles chamam de combat footage, né, aquelas filmagens de guerra, de PMCs atuando até com situações humanitárias. O próprio Insta do Almanac tem uma situação que me marcou muito,
que se popularizou na internet, nós fomos atrás, é um grupo de PMCs contratados por uma entidade religiosa americana, uma igreja, resumidamente, contratou esses caras para quê? E eles não são baratos, para fazer a remoção da população civil de determinado local na Síria. E o vídeo é muito famoso, é aquele vídeo tradicional, que se eu falar, muitos vão lembrar, que você tem as costas de um blindado, 2 PMC disparando, enquanto um corre e sai uma criança no colo. Né? Todo mundo fala, ação de PMC. Né? Aquilo ali pesquisando a fundo, você descobre que é uma entidade que pagou eles para atuarem naquele momento, já que as tropas americanas não estavam ali naquela situação. Né? Isso é muito comum. Então, você tem esses grupos se espalhando pelo mundo com ações um pouquinho diferenciadas, como essas que eu citei, ou, por exemplo, a segurança do Maduro, que você tem a Wagner Group presente, que é o maior grupo PMC da Rússia, atuando na segurança pessoal dele, o sequestro do Guaidó e da ameaça à família dele recentemente foi comprovado que foi um grupo contratado, né? Então você já subentende que esse grupo ele atua de um jeito muito, muito peculiar, muito particular, diferente de forças regulares. Né? São operações mais pontuais, né? Extremamente pontuais. Então, por exemplo, os PMCs na história, eles se enquadram, como o Bruno falou, eram tribos e tal que se dispunham a lutar de acordo com... Exatamente. E quando ele citou lá os egressos, né, do exército romano que acabavam entrando como PMCs, mercenários, né, na época o termo cunhado era mercenário só. Exatamente. É o que acontece hoje em dia, né, com os soldados de elite, principalmente. Exatamente. Né, que tem um alto nível de treinamento. Já passaram por missões perigosas e tal. Experiência. Talvez, às vezes, né, isso é opinião minha, tá? Não vi nenhum estudo ou alguma coisa sobre isso. Talvez até pelo vício na adrenalina, né? Sim. De não querer sair daquele ambiente, eles acabam procurando essas soluções pontuais, eu acho, na carreira dele, né? Porque você pega qualquer Special Force aí, de qualquer nação, um tempo de carreira dele não passa dos 40 anos, né? Estourando. E a primeira, por que eu falei da Blackwater, né? Porque a primeira grande empresa conhecida como uma empresa que vendia soluções militares, né? É a Executive Solutions. A Executive Solutions, ela ficou famosa porque ela foi a primeira empresa a ser contratada para entrar num ambiente, num cenário de guerra, para reaver um campo de petróleo de uma empresa petrolífera que havia sido tomado por um exército rebelde na África. Né? E interessante, isso falando assim dá uma sensação de que anos 90, 2000, anos 60, final de 50 e anos 60. O pessoal ali achou meio estranho, só que vocês vejam só, o alto nível de treinamento desse pessoal, e principalmente por eles estarem operando sem as rédeas maniqueístas do governo, né, eles levaram aproximadamente 100 homens, recrutaram algumas pessoas do local e subjugaram o exército rebelde de centenas de milhares de homens lá. O que mostra aquela questão prática da qualidade sobre quantidade. Exato. Interessante que você tem nessa primeira formação dessa, vamos dizer assim, primeira empresa moderna, PMC, você tem a cabeça dos SAS, né? Para a história militar, é considerado aí o primeiro grupo moderno Special Forces do conceito contemporâneo, conceito moderno, né? O pessoal que atuava no norte da África, já com uma característica na Segunda Guerra Mundial, diferente daquilo que você está acostumado, né? Você vê barbudo, você vê tatuado, você vê camisa social, universo moderno. Agora você ir para a Segunda Guerra, você vê soldados britânicos, Special Forces, lutando de bermuda, barbudo, sem camisa, entrando em 20, 30 operadores dentro dos aeroportos da Alemanha, do Luftwaffe, norte da África, e explodindo e sabotando esses aviões e chips que eram virados em munição e equipamento. Você vê esse tipo de grupo avançando, é uma marca muito forte no mundo pós-Segunda Guerra. O mundo pós-Segunda Guerra revolucionou a história militar e todo o conceito de guerra, né? Você acaba com a Segunda Guerra Mundial, o conceito de guerra tradicional, e a partir dali, com o início da Guerra Fria, você tem um reaproveitamento desses caras, como você mesmo falou,
no novo conceito de guerra contemporânea, já que você não tem um conflito direto entre nações, você tem o uso dessas peças-chave mundo afora. Né? E o engraçado é que, aí, a partir do momento que a Executive Solutions entregou essa solução para essa empresa petrolífera, e deu certo, logo em seguida, um governo de um país africano, que estava sendo subjugado pelo exército, por um outro exército regular, isso, se não me engano, foi lá naquele lugar que tem os diamantes de sangue, lá, tem o filme do DiCaprio lá, Serra Leoa. Isso, Serra Leoa. O governo, então, fez o quê? Contratou a Executive Solutions para brigar a guerra por eles. Porque eles não tinham muito... O exército deles era um exército mal treinado, um exército que não tinha muita vontade de lutar. E a Executive Solutions entrou lá com os seus soldados, treinou mais uma galera lá e conseguiu dominar o exército rebelde naquela situação. Só que o que aconteceu daí, Bruno? As Nações Unidas falaram, opa, como é que pode uma empresa particular ter tanto poder assim na mão que consegue mudar o cenário de um governo no país? E eu acho que é aí que entra a grande treta envolvendo o PMC. Acho que a partir do momento que a ONU percebe uma atuação cada vez mais expansiva desse tipo de empresa, ela vem e condena. O detalhe, a condenação que existe até hoje, ela é colocada numa situação extremamente negativa, aquela coisa toda, mas os países que assinam, corroboram e concordam com a ONU são os países que normalmente sofrem a ação de outros grandes que usam esse tipo de força. Você não vê Estados Unidos concordando com a ONU, você não vê Rússia, você não vê China, você não vê Brasil. O Brasil não concordou com essa, não vou chamar de lei, porque a ONU não tem esse poder, mas vamos lá, essa diretriz, determinação, de que o uso desse tipo de força é ilegal, ela entra para a linha de crime de guerra. Né? O próprio Brasil não aceitou, e não aceita até hoje. Então, eu acho que é uma tendência. Na verdade, a ONU ela nasceu no momento em que a guerra mudou, e a ONU nasceu com a cabeça do conceito de guerra tradicional. Né? A função dela é evitar uma guerra nos moldes de uma Segunda Guerra Mundial, uma Terceira Guerra, por exemplo. E pode ser que, se essa era a missão dela, ela acertou perfeitamente. Agora, evitar a guerra, na cabeça, na estrutura que a ONU nasceu, ela falhou miseravelmente, até porque hoje todas as guerras, e a tendência daqui para frente, as guerras serem mais direcionadas a esse tipo de grupo, grupos menores, mais bem treinados e, se possível, terceirizados, para não ter que responder legalmente sobre as ações deles, vai ser os agentes determinantes aí da nova configuração de mundo. Não, e tanto prova que a ideia que eles tinham sobre a situação no geral estava errada, que aí a ONU forçou um acordo de paz entre o governo local e o exército rebelde, só que uma das cláusulas era que a Executive Solutions retirasse todo o efetivo deles de lá. Não atuasse. E o pessoal do Executive Solutions falou, cara, vai dar ruim. A gente sai eles. Mas a ONU falou, não, a gente vai mandar 14 mil boinas azuis aí. E, cara, na boa, eu tive um parente que era do Batalhão Suez. Sensacional. Tá? E o que acontece? Ele falava pra mim assim, velho, a gente ficava lá, aí quando uma facção queria brigar com a outra, a gente saía, eles brigavam, a gente ia lá, recolhia os pedaços e ia embora. Porque o pessoal dos boinas azuis, eles não podem efetivamente... eles não têm uma ação... a função dele não é combate inicialmente. Né? Então, uma ação defensiva ou uma ação proativa diante de um risco iminente de combate não é papel dela. Eu acho que uma das forças de pacificação que teve mais engajamento foi a do Haiti, né? Porque teve que te remover facções criminosas e tal. Eu acho que por tempo, sim. Por tempo, sim. Agora, por intensidade, a famosa situação de Adobe, né? Que foi a primeira catastrófica ali que mostrou que a ONU não poderia chegar sorrindo e acenando para os bad guys. Né? E, se não me engano, os bad guys eram mercenários. E eram mercenários. A legião estrangeira, por sinal, francesa, é a linha mercenária mais popular, famosa e desejada do mundo, porque é uma força reconhecida pelo governo francês. Hoje faz parte. Hoje faz parte das armas francesas. É o grupo coordenado com uma característica muito mais mercenária do que propriamente dita de uma arma regular. Atua em todos os continentes do mundo há muito tempo e aceita qualquer um. Literalmente qualquer um.
Claro, Qualquer um que aguente o tranco. que aguenta o tranco, atendendo. E é o desejo da maior parte da molecada que não sai do videogame e quer entrar para uma força armada, não consegue estudar, que, né, no Brasil ou qualquer outro exército regular, você precisa estudar para passar pelo menos nas provas avaliativas. Não conseguem, eu quero ser da Legião Estrangeira. Busque um pouquinho mais sobre, converse com pessoas que estão lá, temos muitos brasileiros lá, inclusive, vocês vão saber um pouquinho mais da realidade da Legião Estrangeira. Ou procure um documentário no YouTube também chamado Green Hell. São as 5 semanas no Inferno Verde que acontecem aqui na Guiana Francesa, aqui na nossa América, que ali é uma das maiores bases da Legião Estrangeira fora, né? Aliás, bom, a base da Legião Estrangeira tem tudo quanto é canto. Exatamente. Mas eu acho que o centro de treinamento dele, até porque a forte da Legião Estrangeira é na atuação ali da linha equatorial para o sul da África, e o treinamento nas nossas florestas aqui dão uma condição muito mais próxima do que eles vão encontrar lá. Bom, mas aí só fechando o raciocínio lá em 6 meses mais ou menos, tudo que a Executive Solutions tinha conseguido concluir lá veio por terra, as mutilações voltaram, os ataques à vila voltaram. Exatamente. E a ONU viu que talvez não fosse uma boa ideia o que eles tinham acabado de fazer. O Executivo Solutions estava fazendo exatamente aquilo que um exército de pacificação, um conceito mais, vamos dizer assim, proativo deveria fazer, né? O problema é que a ONU não atua dessa forma e eu não acredito que ela vai fazer. Então, é impossível você imaginar hoje a ausência de PMCs nesse universo. E subindo mais um pouco no degrau da história, então, Bruno, aí um pouco mais para frente veio, eu não sei se... A gente pode pensar no Vietnã? Vietnã também, né? Não sei, teve cenário no Vietnã, não? Sempre. Olha, rapaz! Sempre, principalmente do lado comunista, não? Você raciocinar um pouquinho ali, o Vietnã comunista, né? Os Vietcongs ali, eles recebiam muito no início aquele conceito que pode ser que até os próprios Vietcongs não entendiam, ou a sociedade da época, naquele momento, não entendia como nós enxergamos hoje as PMCs, os mercenários, mas a herança da Guerra da Coreia era você ter as forças indiretas soviéticas treinando, fornecendo equipamento, fazendo segurança das grandes personalidades, levando grupos de pelotões especiais para pequenas ações de sabotagem, um assassinato. Isso veio da Coreia, aí passou para o Vietnã, e você tem toda a Guerra do Vietnã como uma guerra regular, mas ainda assim muito focada nessa questão de pequenos grupos. O lado americano, que eu entendo, assim, historicamente falando, que foi um pouco mais retardatário nesse ponto, né? Você tem os Special Forces, as forças especiais atuando no Vietnã já, Navy SEALs e companhia, porém essa ideia de forças contratadas eu acho que fez falta para os americanos, principalmente na manutenção ali da segurança das forças sul-coreanas, das sul-vietnamitas, que ajudariam muitos americanos na consolidação de um governo vietnamita capitalista e não necessariamente uma força tão grande externa como foi a americana nessa guerra. Bom, no fim das contas, então, muito mais do que a mídia nos apresenta. Sim, com certeza. A gente não fica sabendo de todas essas operações que os PMCs acabam se envolvendo. E eu digo que no Vietnã foi, eu acho que se quer manchar a imagem do conceito PMC, o Vietnã. Bom, mas o Vietnã, o próprio exército regular acabou manchado lá. Sim, com certeza. Por isso que hoje, toda a cobertura de guerra, a impressão é que tem a lei Vietnã, né? Exatamente. Os caras dão um jeito de compartimentalizar o que vai ser distribuído, o que vai ser mostrado, porque guerra não é bonita não, menino. Eu brinco sempre, essa parada de airsoft, isso é legal porque é PVC. Exatamente. Porque se fosse no Full Metal Jacket ali, cara, não é glamorizado, não é bacana. Eu sei que tem gente que quer correr atrás de uma... Eu já fui militar, tem gente que quer correr atrás de uma vida achando que é glamour, mas não é não. Tem os cursos aí de PMC profissional, né? Hoje o acesso a esse tipo de universo, devido ao avanço da internet, está cada vez mais fácil. Você tem aquela visão, porque ao entrar nesses sites, né? Quer tirar o capacete hoje? Não, estou desenroscando da barba mesmo. Eu pensando nosso assunto hoje, tentei procurar um pouquinho desses sites, né? E olhando para esses sites aí, você entra, não tem nada armado, né? Inclusive parece site de segurança residencial que nós encontramos aqui em Curitiba, né? Mas assim, sempre com aquela possibilidade, faça parte, estamos contratando, aquela coisa toda. E eu acho que com o fim dessas grandes guerras, sobretudo dos anos 70, 80, aí, Vietnã, por exemplo,
sobrou muita mão de obra qualificada para essas empresas no mercado. Né? Até bom, eu sei que daí numa outra época, mas eles colocam que o fim da União Soviética também jogou uma gigantesca parte dos soldados soviéticos para esse mundo aí. Né? Exatamente. Assim, raciocinando um pouquinho, o jogo mudou totalmente. Né? Você não tinha mais o porquê você, primeiro, ter uma força tão grande. Segundo, as atuações estavam mudando, visto que você não tinha mais o apoio. Por exemplo, a União Soviética quebrando, você tinha países, por exemplo, com forças especiais sendo literalmente extintas porque não fazia mais sentido o uso delas. E aí, esse pessoal foi para onde? Vai fazer o quê? Você passa, 15, 20, 30 anos da sua vida nesse universo, você vai fazer o quê depois de quando sai? Exatamente. E aí começam a aparecer, então, essas grandes empresas aproveitando esse nicho e aproveitando da mão de obra qualificada, tanto para treinamento dos novos, quanto para uso ainda em pequenas ou grandes operações. Eu lembro que no finalzinho da guerra do Iraque, que os Estados Unidos entraram com o plano de reconstrução do Iraque, né? Sim. Eu lembro que eu vi anúncios no jornal aqui em Curitiba, recrutando pessoas com perfil militar, ex-militares. Você tinha que se deslocar até Foz do Iguaçu para fazer um treinamento, para fazer a seleção e ser despachado para trabalhar como PMC no Iraque. E eu tinha acabado de sair das Forças Armadas, eu falei, cara, eu vou trabalhar. E à vontade. Mas eu já estava casado e ainda bem, a vontade passou. E hoje eu acho que, falando de brasileiro mesmo, acho que o point hoje do Brasil é a Polônia via Paraguai, né? Então, você tem essa lá. Você tem aqui, normalmente sai pela América do Sul, aqui, treinamentos, voo, seleção, talvez Paraguai, Colômbia, e daí, após a aprovação, vai treinar lá na Polônia. Treinar na Polônia, e da Polônia para o mundo, um abraço. E foi mais ou menos nessa época aí do Iraque, que eu acho que o pessoal começou, o público em geral começou a ter mais uma visão. Eu acho que apareceu a figura, né? Fica mais familiarizado com o termo PMC, Isso. ou contractor e tal. Isso. Porque a gente começou a ver lá as coisas que aconteciam, né? Começaram a aparecer sujeiras, né? A mídia, a internet ajuda a divulgar. Você hoje fazer algo 100% escondido a nível mundial é extremamente complexo. Algumas ações irregulares empresas contratadas começam a aparecer, inclusive o que levou a uma crise forte na própria Blackwater, né? Sabe dessa história aí? Conta um pouco para nós aí. Na verdade, sim, no início logo após a invasão do Afeganistão, você teve a intensificação de empresas, principalmente a Blackwater, que na época já contava com mais de 5 mil operadores dentro do seu quadro de funcionários, né? E a Blackwater ela foi acusada, então, de alguns crimes de guerra, ali 2004 para 2005, se não me falha a memória. Tá? Foi bem na época que ela foi vendida, e a venda dela, inclusive, não apareceu dessa forma, mas naquele momento você tem a Blackwater literalmente entrando numa crise e tendo toda a sua cúpula jogada num universo midiático nos Estados Unidos, de aprovação e reprovação, já que a questão legal, a Blackwater e todas as empresas de PMC meio que são isentas, né? Você não tem acusação legal, julgamento legal, você não tem crimes de guerra registrados, onde teve um processo, uma condenação, e alguém caiu, alguém foi preso, alguém foi condenado à prisão perpétua. Você não tem. Literalmente, as empresas, elas vivem na margem da legalidade. Porém, a mídia não perdoa, né? Então, esses escândalos que envolveram esses operadores da Blackwater envolveram, então, tortura. Apareceu muito caso de tortura, principalmente na questão da retirada de prisioneiros de guerra e naquele momento de confusão, que nós sabemos que em qualquer lugar do mundo acontece até hoje, mas para a mídia, né, aparecer algo, nossa, está acontecendo, temos que lutar, enfim, contra isso. E a Blackwater foi a peça da vez. Aí depois, logo em seguida, veio o caso de Guantánamo, toda aquela questão das torturas, etc., só que ali já era questão governamental, militar, porém, aquelas personalidades que saíram do Oriente Médio e chegaram em Guantánamo, elas vieram por algum meio, né? E elas vieram sendo torturadas nesse caminho. O governo americano, ele anda terceirizando muita coisa dele, né? Obviamente que eles mascaram isso como, não, nós estamos contratando essa empresa para cuidar do transporte logístico, exatamente, mais altas de segurança. Então, essa empresa aqui vai cuidar do nosso transporte disso. E é como eles têm
colocado boa parte dos PMCs na folha de pagamento ali do governo americano. E que é alta, hein? E que é alta. Hoje o campo de treinamento da antiga Blackwater nos Estados Unidos, ela consegue ter um efetivo operacional para treino algo absurdo, que ultrapassa, inclusive em metragens, o tamanho físico dos campos de treinamento militares. Então, os caras hoje possuem helicópteros, os caras possuem veículos blindados, veículos de transporte, equipamentos personalizados. Então, tem caças até, tem aviões. É algo que já sai um pouquinho da linha imaginável dos antigos mercenários. E eu acho que esse é o caminho, tá? Aí que não tem nada de base histórica, isso é mais, vamos assim, estou opinando, né? Mais opinião mesmo. Mas a tendência da guerra é essa. A tendência da guerra é desconectar as ações militares das ações políticas de um modo mais agressivo. Então, você ter ações militares mais relacionadas a ações pontuais como essa, desse tipo de universo, do que as ações políticas. E hoje é quase inimaginável imaginar uma guerra entre nações, Estados Unidos, ou seja, outro qualquer, nos moldes antigos. Então, eu acho que é uma tendência futura e essas empresas tendem a crescer. Eu acho que não tem mais volta. E dentro desse descobrimento, né, dos PMCs, que até no campo do Airsoft, né, Sim. A galera inicialmente curtia montar um loadout todo padrão, Sim, farda, equipamento, de repente colorido. Começou a aparecer as camisas de flanela. E eu, particularmente, é o loadout que eu mais gosto. Aquele que você sai de casa só põe o colete. Você não precisa combinar muitas coisas. Não, a famosa camisa xadrez, como o Walter, inclusive, uma vez zoou. Estou indo para a festa junina. Então, você tem lá os rednecks, os texanos, versão tupiniquim, com equipamentinho de ponto, capacetinho, aquela coisa toda, mas calça jeans, camisa, tatuagem, barba longa. E isso meio que deu um baita reforço quando teve aquele filme, né? De uns carinha que estavam na época do governo da Hillary Clinton, né? Cara, foi por causa desse filme que você não está vendo essa live, tá? Você está vendo gravado. Eu não quis apertar a calo de ninguém, não quero... Faz parte da conversa. Só para contextualizar o modo irônico da vida, nós tivemos o desprazer. O Almanac ele sempre fez isso e nós entendemos que há uma questão legal por trás, e concordamos, só não praticamos. Nós gostamos de divulgar a história em todos os sentidos. Então, tanto pelo YouTube quanto pelo Face, nós sempre fazíamos live, transmissões completas de filme, documentário, aquilo que te leva a ter uma imersão maior em história, né? Mesmo sabendo dos riscos envolvendo as questões, vamos dizer assim, acho que de direitos, aquela coisa toda, né? O YouTube é mais tolerado, então, tanto que nós temos muito material lá ainda. Então, o YouTube entra com uma contestação, a gente informa qual é a intenção, a gente tira a monetização, enfim, tá tudo certo. O Face, ele é mais hardcore. Então, sexta-feira, por um acaso ontem, você viu a informação de que, por causa deste filme, 13 horas, em 2017, nós então tivemos uma suspensão, um gancho aí, fomos para o banco de reserva. E eu acho interessante porque nós tínhamos o filme no Almanac, do Face, e temos um vídeo, tá no nosso YouTube, é só dar uma pesquisada, eu acho que é um que tem maior visualização, que é uma relação história versus cinema que nós fizemos no passado, sobre justamente essa atuação da questão dos PMCs, dos contractors, lá no problema que envolveu a questão da proteção e da segurança do governo líbio, e, enfim, da embaixada que não era embaixada, que não existia, era algo que os americanos estavam lá, mas não estavam, então a base da CIA, você não podia ter militar no país, mas todos os efetivos operacionais eram contractors, o resgate foi feito por contractors, então olha que interessante, você tem uma atuação pesada dos contractors, eu acho que é o modo mais didático para entender o que eles são, que os PMCs são, né? E sem falar que é um filme que eu assisto uma vez sim e outra assim também, é sensacional. O cinema, ele retrata muito, né? Tem os casos, eu acho que caso que é meio que baseado na realidade, me vem à cabeça o 13 horas. 13 horas. PMC, por esse universo que a gente está falando, assim. Mas, claro, Hollywood navega nessa praia das forças que operam abaixo do governo americano, forte, tem o 22 milhas do Mark Wahlberg, muito bom. Sim. A série, não vou dar spoiler, porque muitos dos que estão assistindo a série SEAL Team, mas eu parei ontem mesmo no episódio justamente em que o personagem principal
ele é contestado por uma questão financeira e aparece um amiguinho, aquele diabinho falando, chamando ele para o universo PMC. Que ele está ganhando bastante, O amiguinho ganha, daí a filha precisa ir para a faculdade. Então, se você não assistiu, essa série é bem legal. Obviamente, pelo nome você já percebe que é dos Navy Seals, mas ela começa a pontuar essa questão dos PMCs agora na segunda temporada. Eu não assisti para frente, você deve ter assistido, então não sei se vai assistir. Então não pode, por favor. Mas, então, PMC é uma coisa que, pela história, como você mesmo falou, e pelo formato como as guerras andam se evoluindo hoje em dia, né? Sim. As armas PMC certamente não vão ficar de fora. Acho que não tem volta. Talvez quando, de repente, alguma delas, quem já jogou algum... Eu agora não lembro qual Call of Duty da vida lá, que tem a Atlas, o cara tem um braço mecânico, assim. Eu acho que é o Black Ops 2, acho. O Black Ops 2? Acho que é o Black Ops 2. Que tem a Atlas, que é uma mega empresa mercenária, ou PMC, que ela praticamente tem o poder de derrubar o governo americano. Né? Acho que é. Então, o Kevin Space. Isso, exatamente, o Kevin Space. Então, salvo que quando aquele medo que a ONU teve, quando a Executive Solutions mostrou que eles podiam sim mexer na balança do poder, talvez se alguma dessas empresas cresça a esse nível, talvez alguém vá lá e tesoure. Mas, do contrário, até achei legal, eu vi um comentário de uma pessoa comentando que, hoje em dia, o exército americano não ficou pequeno, né? Ele está encolhendo, porque boa parte do que o governo pode terceirizar para esses caras, porque, primeiro, o seguro de vida, sim, a morte do cara não pesa nas costas do governo. E o pior, eu acho que o pior para o americano não é nem essa parte, é a mídia. O envolvimento do soldado, aquela figura do soldado. Eu acho que quanto mais distante ele tiver de problema e mais fácil terceirizar, eu acho que é isso que você está falando mesmo. Eu acho que o governo americano vai estar caminhando para isso, a China está caminhando para isso. Se não me engano, hoje a margem está de um mercenário atuando para cada 10 soldados atuando. Isso, no padrão americano, isso. Então, é uma força grande, né, com certeza, com poder, que pode sim mexer numa balança. Veio para ficar, como o Bruno disse, porque tem países que não tem como ter uma força militar de expressão, com certeza, mas tem dinheiro para bancar um contrato. Exatamente. Né? E o interessante é que hoje nós temos atuações de empresas de segurança ou da área militar privada em lugares que nós nem imaginamos, de personagens que nós nem fazemos ideia. Por exemplo, a China é uma das maiores contratantes desse tipo de serviço na África, principalmente para a área de segurança na exploração mineral. Então, você tem a China ganhando corpo nesse tipo de atuação, e eu estou falando de um país que tem o maior exército do mundo, com mais de 1,5 milhão de soldados na ativa. Você tem a Rússia tem as suas forças especiais muito marcantes, os Spetsnaz, eu acho que é a mais famosa, mas grupo mercenário russo, assim, para quem estuda é fácil de falar. Agora, para o grande público, você nunca ouviu falar da Wagner Group, por exemplo, atuando na Venezuela, ou atuando, por exemplo, na Coreia do Norte. E digo mais, não era foco da nossa conversa, mas estava lendo a saída de algumas notícias recentes sobre o assassinato do antigo, do irmão do Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte. Não sei se você lembra desse caso, ele foi assassinado com um spray na cara, quando ele estava na Indonésia, isso em 2016, eu acho. A história resume mais ou menos o seguinte: o irmão do Kim Jong-un, ele era informante da CIA, né, e ele já não morava mais na Coreia do Norte, o irmão já tinha expulso ele tinha sido pedido, como é que fala? Asilo político, né, tinha sido negado no governo malai, por exemplo, foi para a Indonésia, ficou circulando ali naquela região, e ele foi descoberto, então, por forças especiais russas, né, que, para não atuar, acionaram, então, um grupo de contractors chineses, que pagaram para 2 vítimas que foram libertas recentemente, foi essa notícia, inclusive, que eu vi,
para pregar uma pegadinha, né? Era uma cidade grande, ele estava saindo do metrô, essas mulheres foram intimadas por um grupo de repórteres, uma TV, olha, uma pegadinha, coloca chantilly nele, então, qualquer pessoa, aquele não é uma boa pessoa, era um veneno, né? Matou o cara, as mulheres foram presas e ninguém nunca mais viu, e agora meio que está se desvendando a história e a trama por trás, então você vê, como é que você vai relacionar o governo chinês num evento gigantesco como esse? Vai? Você não vai, por mais que você tenha contratados de origem chinesa, você já subentende, pô, governo chinês, proteção Coreia do Norte, informante dos Estados Unidos, tudo isso você deduz no meio geopolítico. Mas, prova, ONU, reclamação oficial, você não tem, né? Eu acho que são ações que têm acontecido debaixo do nosso nariz e vão acontecer ainda mais e que vão meio que fugir do controle. Então, amiguinhos, os mercenários ou private military contractors estão aí. No Airsoft, a galera curte o loadout, a gente está vestido aqui, meio que puxando para um 13 horas aí. 13 horas de tupiniquim, 13 horas, diz uma amiga. né? Mas, então, a intenção da live hoje era trazer um pouco desse universo para vocês terem uma ideia de que ele é muito mais do que Blackwater, ele é muito mais do que algumas coisas que passam para vocês. A origem dos PMCs é antiguíssima. Muito antiga. Né? Ela teve um renascimento nos idos lá de 80 e poucos, lá com o pessoal na África do Sul, que é um país que o pessoal não gosta muito de ser um barril de pólvora. Com certeza. Né? Lá o governo vive caindo e tropicando. Aí os americanos inserindo o pessoal nas suas guerras ali, Iraque, Afeganistão, trouxe novamente. Se vocês procurarem documentários no YouTube, tem vários. E vocês vão ver que na maior parte das listas, a Blackwater aparece lá embaixo, e ela é gigante. E ela é gigante. Então, é um assunto bacana para você estudar, tem muito livro falando sobre isso do real, e muito livro romancioso, né? Sim. Sobre a história, jogos de videogame, filmes. Então, se você foi beliscado aí pela pulguinha, corre atrás, dá uma pesquisada, é bacana. Eu acho que essa é a nossa intenção, jogar pulguinha para curiosidade, atiçar e, cara, vamos desenvolver leitura, vamos desenvolver conhecimento, porque tudo enriquece. Porque se a gente fosse falar, por exemplo, de uma empresa só, de todas as ações, uma que a gente não teria nem acesso. Exatamente. Então, corre atrás, dá uma olhada, é um universo bem vasto. Vamos deixar umas dicas aqui, ó, para você que gosta de livro. Esse aqui, ó, o Cães de Guerra, tá? Do Frederick Forsyth. Ele é bem bacana, é um livro que quando eu li eu achei muito legal. É engraçado que ele fala justamente da ação de um grupo mercenário na África do Sul para derrubada de um governo. Na África, né? Não na África do Sul. Para derrubada de um governo. Muito bom esse livro, tá? Na questão de filmes, obviamente, o 13 Horas é o mais recente. Mais recente não tem aquele que o pessoal meio que gosta odiando ou odeia gostando, que é a Operação Fronteira da Netflix. Né? Porque o que é legal no filme? Que ele mostra bem ali o dilema do contractor com relação à grana. Sim. É que o pessoal meio que romantiza que vai rolar um tiroteio miserável, né? Mas a primeira ação ali na casa eu achei bem bacana, bem real, mas depois realmente o filme dá uma desandada. Mas se você quiser dar uma olhada, é um filme bacana. Jogos de videogame hoje, eles não são contractors, mas eles são Black Ops, e você pode trabalhar como contractor. É o Ghost Recon Wildlands. Para o pessoal mais antigo, tem o Mercenaries, que saiu para Xbox, o primeiro, o caixãozão lá, e PC. E tem alguns outros aí, mas esses aí são bem específicos, assim, falando de mercenários. Vou deixar o professor aqui, se tiver alguma dica importante. Não, aquela dica básica é a seguinte, quando você fala desse universo mais underground, seria muito interessante, quando eu falo underground meio escondido, esse tipo de assunto aparecendo à tona, é você procurar sempre biografias ou relatos dessas pessoas que têm saído, têm deixado, têm abandonado e têm revelado situações, né? A própria série de livros Tom Clancy, em alguns momentos, ele joga algumas situações em relação a esse universo, aí, de repente, você já tem obras que, infelizmente, ainda não tem tradução, tratando da própria Blackwater. Blackwater, ela tem todo esse glamour por trás, primeiro que é americanizada, tem todo aquele conceito do American Dream, aquele sonho americano militarizado, mas as obras relacionadas à própria Blackwater, ela começa
apareceu. O próprio livro de nome, chamado Blackwater, ela tem uma explanação muito legal. Um jornalista que escreveu, me fugiu o nome, vou deixar na descrição também. Infelizmente não tem tradução, talvez não ajude. Existem grupos que fazem pequenos estudos desse universo militar no Facebook, tá meio que morrendo, porque o Facebook também está sendo jogado às traças e está meio que podando também, mas grupos de história militar relacionados a estudo desse tipo de material. Eles estudam mais a linha de mercenários, né, sobretudo os antigos, sempre tem pontos, então eu vou deixar para vocês também o link desses grupos, porque esse tipo de discussão é sempre legal, porque volta e meia aparece alguma sacada nova, alguma coisa, algum link para você estudar. E os vídeos que o Rubão falou lá no começo. Esses 2 documentários, então, só tem em inglês. O vídeo do Hoje no Mundo Militar tem um conteúdinho legal, bem introdutório, bem didático para você começar a estudar esse universo. E vai lá no nosso canal, veja lá a relação história e cinema com a questão do 13 horas e o problema em Benghazi. Vai dar aquela alfinetadinha básica dos democratas, Hillary e companhia. É algo legalzinho também para você ter como ponto de partida para esse universo. E eu acho que o 13 horas está no Netflix, hein? Não lembro. 13 horas está no Netflix. Está no Netflix. Eu vou só dar uma puxada rápida aqui. O vídeo acabou de encerrar aqui no Insta, acho que a gente atingiu o tempo máximo aqui. Eu ia 1 hora, falar. exato. Mas tinha um rapaz falando ali que o filho da Margaret Thatcher estava envolvido em ações envolvendo mercenários na África do Sul. Tá. O que não é incomum na África do Sul, com a participação inglesa e de atuação de tropas especiais, Spec Ops, ou até mesmo grupos mercenários ali, anos 70, 80, até ali a conturbada eleição do... acho que deu um problema na internet, tá? Se tiver pergunta, pessoal... Não, acho que tá bom. Enfim, voltando à questão da eleição do Mandela, então ali, eu acho que os anos 80 e 90, com os grupos mercenários ali, eles meio que foram assim, muito utilizados para essa questão de desestabilização do antigo governo, para a eleição do Mandela, e aí você tinha a ala mais conservadora britânica que queria permitir publicamente aquela situação de liberdade da África do Sul, mas ao mesmo tempo você tinha a ala que gostaria de ter uma certa relação de dependência, né? Enfim, uma questão que envolve questões históricas e com certeza essa atuação na manipulação dos atentados, a África do Sul, os anos 70, 80, meados de 90, até ali Mandela realmente sumir, foi um ambiente extremamente violento, grupos estrangeiros financiando grupos locais, e com certeza esse tipo de personalidade vai aparecer, com certeza. Braulio, tem alguma citação no Face aí para a gente relatar aí? O pessoal pediu um oizinho. Dúvida. O Renato falou, podia comentar um pouco do ataque de mercenários Wagner Group? Ele colocou o grupo, mas colocou só o Wagner, em uma base americana na Síria. Além disso, como anda a atuação dos grupos de segurança privada nas águas da Somália? A segurança, basicamente, dos navios internacionais em águas somálias, ali no Chifre da África, que é algo muito bem retratado no filme do Capitão Phillips, ainda está online no nosso Facebook, se quiser assistir, está agora na aba vídeos lá. Eu acho que o maior exemplo envolvendo essa questão dos PMCs. Então, hoje, você em questão de águas internacionais, você não pode ter a ação militar em grande escala. E é proibido você ter militares embarcados em navios que fazem essa transação comercial entre países, etc. Então, a contratação de PMCs, eu acho que é uma das ações mais comuns do universo dos contractors, que é a segurança desses navios, sobretudo ali no Mar Vermelho, no Mar Mediterrâneo, Canal de Suez, passando pelo Chifre da África, que é o lugar onde a pirataria rola solta. Aqui, na América Central também, no Mar do Caribe, você tem a atuação de pequenos grupos ainda, mesmo que em menor quantidade, na defesa e proteção desses navios, e principalmente no Mar da China. Então, alguns incidentes que têm acontecido naquelas águas, elas têm sido publicadas como situações problemáticas na questão diplomática, aquela coisa toda, mas muitas delas são feitas por esses grupos. Então, segurança com relação à pirataria, com relação ao ataque cibernético, o que está acontecendo muito no Sudeste Asiático, em relação a Estados Unidos, China, guerra comercial, os caras estão atuando
eletronicamente, então fazendo com que o navio se choque no outro, que o navio saia. Hoje, praticamente, ele se autoguia por satélite. Exatamente. Então, há muitos grupos PVCs desse tipo de segurança. Há muitos vídeos no YouTube, esses chamados combat footage, que é câmerazinha GoPro no capacete, de seguranças PVC fazendo a defesa de navios de grandes multinacionais de transporte. Eu lembro que eu conversei uma vez com uma pessoa que já trabalhou nessa segurança de navios. Ele disse que quando eles estão chegando próximo do porto, eles têm que esconder todo o equipamento. Todo o equipamento da área e fazer parte ali do... Eles são apenas ali os funcionários do navio. Funcionários do navio, exatamente. Então, assim, que nem ele perguntou, né, fale um pouco mais, é até complicado de se conseguir fonte. Então, o que se sabe é o que vem à tona, né? Como foi a necessidade, a briga, inclusive, no drama envolvendo o Capitão Phillips, que é a necessidade de uma segurança, mas ao mesmo tempo não se pode, então se utiliza o meio obscuro. E a Wagner Group, que foi comentado aí, bom, citamos agora há pouco, o maior grupo, seria a Blackwater versão russa, né, o grupo que mais atua, é o grupo que hoje está mantendo a Síria ainda do governo, assim, no poder, né, o Bashar al-Assad está no poder, assim, por N motivos, por N situações, mas eu acho que se fosse para colocar o crédito a alguém, a Wagner Group teria que ser colocada ali no topo da linha, porque se dependesse das forças estrangeiras, sobretudo das forças especiais, ou até mesmo de grupos mercenários já para o lado ocidental americano, com certeza o Assad já estaria ou morto ou fora de operação. Até se aventou que na Venezuela quase haveria um clash ali de PMCs, né? Sim, a Wagner Group contra PMCs americanos. A pergunta básica, você não precisa ser muito inteligente para pensar um pouco em situações como essa. Por exemplo, quem que você acha que faz a segurança de Guaidó? Né? Quem você acha que faz a segurança daqueles todos apoiadores de alta patente, de alta escala, ou de alto escalão, na Venezuela, num lugar que você tem praticamente as Forças Armadas, assim, 90% ainda com Maduro. Então, não precisa ser muito inteligente ou muito longe de saber que PMCs americanos com certeza estão lá, e o oposto também é real. O Wagner Group está presente, porque já apareceram relatos e fotografias, inclusive uma foto que o G1 publicou, questão de uns 3, 4 meses atrás, de um Tupolev, né, aterrissou e tal, e de repente um monte de equipamento desembarcado, e de repente desembarca um pessoal, homens sem fardamento, etc. Então ali não precisa ser também muito esperto perceber que aquela atuação ali dos PMCs é forte. Bom, só o vídeo do Insta tinha parado por conta do tempo, só avisando o Ricardo que voltou ali. Ele veio no Facebook também. Veio também? Então, foi falado lá do filho da Elizabeth Thatcher lá. Comentado por cima. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Consegui misturar a rainha. Mais algum aí, Braulio? Não, só isso. Então, amiguinhos, agora vem uma notícia! Você que está aí, você que ficou aí conosco, você que... Bom, quem perdeu boa parte da live vai estar no YouTube depois, a gente vai fazer o upload dela depois. Mas o que a gente citou no início do vídeo, que a Softec ia entrar com uma mega promoção para a inauguração do site novo. E o site novo já está no ar! Boa. Então, corram lá agora! Não antes de dar um curtir no vídeo, se inscreva no canal da Softec, se inscreva na página da Softec quem não é inscrito e chegou aí através de algum link. Na descrição tem lá as conexões do Almanac Militar. Sim. Então, se inscreva no canal. Siga no Insta, Facebook. Curta a page enquanto existe. Exatamente. Corre nos vídeos lá, cara. Tem muito documentário bacana. Olha, se o Facebook fizer isso, vai ser uma perda, cara. Porque, olha, tem muito documentário muito bacana lá no canal do Bruno. Então, corre lá. E, gente, coloca aí nos comentários que tipo de material vocês querem ver no próximo Softec com História, o assunto. O feedback de vocês é importante para nós, com certeza, porque às vezes a gente traz algum assunto que a gente curte, né? O que é bom, né? Porque daí você coloca um pouco de empolgação. Com certeza. Mas coloquem aí o assunto que vocês querem ouvir aí nos próximos Softec com História. Deixar um merchandising, não sei se você me permite, mas nós
Estivemos agora num hype muito legal, nas 2 últimas semanas, praticamente, foram quase 3 semanas, muito forte no nosso Insta do Almanac. Assim, uma reação muito legal do público com as comemorações dos 75 anos do dia D. Então, nós tivemos postagens exclusivas direto da Normandia. Gustavo Buffet, outro parceiro do Almanac, está chegando hoje da Normandia, embarcou viradinha de maio para junho, fez um caminho muito legal, desembarcou em Paris, foi para a Bélgica, sul da Bélgica, desceu Bastogne, foi até as praias, das praias voltou para Paris, assim, e sempre com muitas postagens. Então, se você for lá no Insta, você vai ver pelo menos assim as últimas 20, 25 postagens, fotos, conteúdos e muita informação assim muito peculiar sobre o dia D e as comemorações, né? Não é todo dia que você tem a oportunidade de ver Trump. Então, o Almanac esteve presente nas comemorações. Então, assim, foi algo muito especial para nós, um marco para a nossa história, que foi uma cobertura legal de um evento que é único na história. Legal. Então, Bruno, mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Obrigado pela sua parceria, que só tende a crescer. Com certeza. Pessoal, então, encerrando a live agora, corram lá no airsoftech.com.br. Gente, equipamentos, armas, muita coisa a preço de custo, ok? Então, deem um feedback também do que vocês acharam do novo site para nós, é importante. Agradecemos a presença de vocês. O joinha vale porque a gente quer trazer sempre um conteúdo que agrade a vocês. Ok, gente? Então, um forte abraço. Bons jogos para quem ainda vai jogar nesse final de semana o seu Airsoftzinho santo. Forte abraço e até o próximo Airsoft Tech com História. Forte abraço, amigos! Valeu, até mais. Agora deixa eu descobrir aqui, eu vou dar uma atenção aqui pro Insta, porque